Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal da QA. Meu nome é Daniel Castro, eu sou o criador da QA e nesse vídeo eu vou contar para vocês o motivo pelo qual eu mudei para a Holanda. Mudei da República Tcheca, da cidade de Praga, para Amsterdã, capital da Holanda, dos Países Baixos. E hoje eu vou contar para vocês o motivo pelo qual eu tomei essa decisão, o motivo pelo qual eu tive que mudar da República Tcheca para a Holanda. Hoje eu estou aqui numa praça que é chamada Leidseplein. Aqui em Amsterdã, na Holanda, a palavra plein em holandês significa praça, ou square, a tradução do inglês para holandês. Então, Leidseplein é a Praça Leidse. O nome dela, ela foi criada, na verdade, ela foi construída no meio do século XVII, ali em 1660, e o nome dela é devido, se atribui esse nome, Leidseplein, ou a Praça Leidse, porque havia aqui um porto, que era o Leidsepoort, que também era um ponto de entrada, Era um dos portões de acesso à cidade. A cidade tinha muralhas em volta, de Amsterdã, ali no século XVII, na época de ouro, da Holanda. E Canalsbelt, que é o cinturão de canais que faz o contorno do centro antigo da cidade, ele sofreu diversas expansões, Tem diferentes canais de diferentes épocas. E numa dessas expansões, na quarta expansão, ali no meio do século XVII, foi construída essa praça aqui, construída também essa muralha, com esse portão de acesso à cidade. Então eu vou mostrar algumas cenas aqui, algumas imagens, para mostrar para vocês aqui o entorno, dessa praça. Nós temos alguns prédios históricos aqui, temos um Teatro Internacional de Amsterdã, aqui do meu lado, Vocês conseguem ver aqui, ó. Esse prédio ali é o Teatro Internacional de Amsterdã, Vou mostrar também aqui em frente de mim tem um prédio monumental, um prédio antigo, histórico também, que na verdade era uma filial de uma loja de departamentos que tinha unidades na Bélgica e na Alemanha também, e que se estabeleceram aqui, também. E que hoje é sede da Apple, a loja da Apple aqui de Amsterdã, e também um escritório do ABN AMRO Bank, que é o banco para o qual eu trabalho aqui em Amsterdã. Tá? Vou mostrar algumas cenas aqui, vou fazer uma edição aqui nesse vídeo, mostrar algumas cenas e em seguida eu continuo contando para vocês essa história. Bem, como eu mostrei aqui para vocês alguns pontos, algumas partes aqui da cidade mais cedo quando eu cheguei aqui, eu fiz essas filmagens, agora já é um pouco mais tarde, é meio-dia, 2 para meio-dia agora. Hoje é um domingo, 13 de abril, Um dia ensolarado, uma temperatura agradável aqui, primavera, aqui na Europa. E eu tô aqui fazendo um pequeno petiscando aqui, eu vou mostrar algumas cenas também do que eu tô comendo. Tô comendo castanhas, que são basicamente, a tradução de castanhas seria como dedos de queijo, São palitos de queijo enrolados com uma massa frita e também bitterballen, que são bolinhas. Nesse caso aqui a bitterballen não é de carne, que é a tradicional, é de carne, Essa bitterballen que eu tô comendo aqui, ela é feita de mushrooms, de cogumelos, com ostras, com oysters, Então é uma bitterballen um pouco diferente e a gente come ela com essa mostardinha Heinz aqui, ó, que vem junto, ó. Aqui. Bom, então eu vou contar para vocês por que eu vim para a Holanda, Meu plano original não era vir para a Holanda. Quando eu decidi sair do Brasil, na verdade, a minha prioridade era ir para a Polônia. Eu queria mudar para a cidade de Gdansk, lá no norte da Polônia.
eu participei de 3 processos seletivos para empresas da Polônia e dos 8 processos seletivos, né, dos quais eu participei, 3 eram de empresas polonesas. Havia também um aqui, um da República Tcheca, o menu está voando aqui. Então havia uma empresa com sede em Praga, na República Tcheca, 3 empresas em algumas cidades diferentes cidades, né, da Polônia, duas delas na verdade em Gdansk, uma em Cracóvia. Então 4 empresas, haviam 2 em Portugal, uma na Alemanha e uma em Montreal, né, no Canadá. Então o meu foco principal, a minha prioridade era sim mudar para a Polônia, né? Eu queria ir para um país frio, né? Um país com uma cultura diferente, um idioma diferente, no norte dessa região aqui da Europa, não os países nórdicos, né? Mas ainda da Europa continental, digamos assim, né? Eu gostaria de ficar numa região mais norte. Acabei indo para a República Tcheca, né? Que é uma região que também reúne aí todos esses elementos que eu buscava, né? Um idioma diferente, um clima diferente, uma cultura diferente, né? Então, acabei indo para a República Tcheca. Nos vídeos anteriores eu conto para vocês como foi meu processo, né? De minha jornada e a minha migração, né? Saída do Brasil, mudança para a República Tcheca. Mas hoje eu quero contar para vocês alguns detalhes, né? Dos motivos pelos quais a minha permanência na República Tcheca não foi possível. E isso diz respeito também, principalmente, a alguns detalhes da minha vida pessoal, né? Eu contei no primeiro vídeo aqui desse canal, onde eu me apresento, contei para vocês que eu vivo aqui em Amsterdã, com a minha namorada, que eu tenho uma cachorra e 2 gatos, né? Essa é a nossa família aqui em Amsterdã. Eu tenho também 2 filhos no Brasil, né? Eles têm 22 anos e 15 anos. Né? O Eduardo tem 22, o Cauã tem 15 anos. Em breve vai fazer 16, agora daqui 3 meses, né? Então, quando eu tomei a decisão de sair do Brasil, tudo começou, né? O motivo pelo qual eu saí da República Tcheca e vim para a Holanda, começou, na verdade, em 2018, no final de 2018. Eu já havia tomado a decisão de sair do Brasil, né? De mudar para algum outro país, preferencialmente para a Europa. E no final de 2018, em dezembro de 2018, eu conheci uma pessoa, conheci a Karine, né? Eu, na época, eu era solteiro, tinha me divorciado já há 2 anos, eu estava completamente resolvido, né, vamos dizer assim, com meu coração e minha cabeça em ordem, né, estava com meu plano, meu objetivo bem definido, né, estabelecido, e em poucos meses eu começaria a colocar em prática, mudando, então, do Rio Grande do Sul para São Paulo. O que aconteceu foi que, quando eu conheci ela... Bom, deixa eu tomar o primeiro gole aqui, que eu acabei de pedir uma cerveja aqui. Essa cerveja é uma IPA da marca Brand. Brand significa fire, fogo, né? E, bom, quando eu conheci a Karine, ela me chamou a atenção, né? Fiquei interessado nela. Só que não era um momento para me envolver num relacionamento, principalmente lá no Rio Grande do Sul, porque o meu objetivo era sair do Rio Grande do Sul, era mudar para São Paulo. Então, no primeiro encontro, nós só conversamos, né? Tentei entender um pouco mais a respeito dela, conhecer um pouco a respeito dela, e despertou meu interesse. Então, no segundo encontro, eu fiz algumas perguntas para ela, né? Eu perguntei para ela qual era o objetivo que ela tinha na vida, qual era o plano, né? Que ela tinha aí para curto prazo, né? Dentro de um ano, onde ela gostaria de estar dentro de um ano, onde ela gostaria de viver dentro de um ano, né? E ela me respondeu que gostaria de sair do Brasil, que ela gostaria de morar no exterior, né? Mais especificamente na Europa e mais especificamente ainda na Alemanha. Por quê? Ela tem um sobrenome alemão, né? A mãe dela fala alemão, embora seja brasileira. A avó dela, ou a bisavó dela, né? Alemã. Então ela é de família alemã, né? Metade da família dela é alemã. Ela gostaria de viver onde os antepassados dela viviam, né? Ela gostaria de conhecer a Alemanha e viver lá durante algum tempo, pelo menos. Então ela tinha esse objetivo, de viver na Europa, né? Viver na Alemanha. Eu perguntei para ela se isso era algo tão específico, assim, se teria que ser necessariamente a Alemanha, obrigatoriamente a Alemanha, ou se poderia ser algum outro destino, né? Então ela me disse que, na verdade, o objetivo dela era conhecer o mundo, né? Era sair do Brasil e conhecer o mundo.
Então isso já marcou ali eu já fiz um check, né, ali na checkbox, no checkbox, né, da checklist, como esse ponto a gente está alinhado. Logo em seguida eu comecei a conversar com ela a respeito de planos de vida, né, planos de relacionamento, de família. Por quê? Eu tenho 2 filhos, depois que eu tive meu segundo filho eu fiz uma vasectomia, então eu não devo ter mais filhos, a não ser que seja através de inseminação artificial ou de repente adoção, né? Então eu tinha que verificar quais eram os planos dela com relação a isso também. E ela me surpreendeu positivamente também, dizendo que não pretendia ter filhos. E que isso era uma decisão já acertada da parte dela, né? Uma decisão que não tinha margem para mudanças futuras, né? Que ela não pretendia mudar de ideia. Realmente ela não tinha interesse em ter filhos. Então isso também foi outro check, né? Na checklist. A gente estava também alinhado com relação a isso. Contei para ela a respeito da minha vida, né? Que eu tinha já filhos, que eu já tinha sido casado e que eu tinha uma cachorra, um gato. Ela ficou bastante interessada, curiosa em conhecer, né? A cachorra e o gato, principalmente, que viviam no meu apartamento lá em Porto Alegre ainda. E depois que ela foi até o meu apartamento e conheceu a cachorra e o gato, e eles tiveram uma conexão muito, muito boa desde o primeiro momento, eu vi que ela era uma pessoa boa, né? Porque se um gato aceita uma pessoa, e hoje o Ramon, né, que é esse gato, ele é como um nenê para ela. Ele é um bebezão, ele deita no colo dela, ele simula como se estivesse mamando nas roupas, assim, ele fica chupando assim a camiseta, a blusa, fica babando tudo, né? Então é realmente uma conexão bem forte que os gatos geralmente não têm com pessoas que não são boas pessoas, né? Então isso para mim foi um bom indicativo, ter percebido essa conexão imediata, assim, tanto da cachorra, né, a Lilica, quanto do gato. A Lilica não conta muito porque ela é muito carente, ela se apega muito facilmente a qualquer pessoa que dê carinho e que dê petiscos para ela, principalmente, né? Bom, então só basta ali uma propina, né, um petisco, ela já cede facilmente. Bom, então eu conheci essa pessoa, nós alinhamos alguns objetivos, eu contei para ela quais eram os meus planos, né, de mudar para São Paulo logo em seguida, em poucos meses. Isso aconteceu realmente em 3 meses, né, nós nos conhecemos no final de dezembro, no meio de dezembro, na verdade, de 2018, e em março, no final de março de 2019, nós mudamos para São Paulo, mudamos juntos. Ela tem uma carreira bastante sólida, bastante consistente, uma experiência longa, né, muito relevante na área de contabilidade, na área tributária mais especificamente, né? Ela é uma contadora com muita experiência na área tributária, área fiscal, atuou em algumas empresas de consultoria na área tributária, atendeu alguns clientes lá no sul do Brasil e com filiais no Brasil inteiro, então ela conhece o sistema tributário do Brasil inteiro, que é muito complexo, né? E quando nós mudamos para São Paulo, ela atuou lá em um escritório que ofereceu para ela, inclusive, a possibilidade de se tornar sócia do escritório. Tamanha era a experiência dela, né? A relevância do conhecimento, da experiência dela, da bagagem que ela tinha para esse escritório. Mas como nós tínhamos o plano de sair do Brasil, ela acabou não aceitando essa proposta, né? E alguns meses depois nós saímos do Brasil efetivamente. O processo de saída do Brasil envolveu aprovação da minha permissão de residência para a República Tcheca, e a empresa que me contratou me ofereceu um relocation package, né, um pacote completo de realocação, que envolvia não só as despesas de viagem, passagens, acomodação por um mês, né, alugaram um Airbnb para mim durante um mês, um apartamento enorme, um apartamento num estilo mais antigo, assim, mais tradicional, né, da República Tcheca, na margem do rio Vltava, né, que é o rio que corta Praga. E todas essas despesas faziam parte desse pacote e, inclusive, uma consultoria que era oferecida, uma empresa especializada em migração, né, para a República Tcheca, iria me assessorar nesse processo. Então, eles solicitaram toda a documentação necessária, preenchimento dos formulários necessários, e nós demos entrada, então, no processo de migração. O que aconteceu foi que a sugestão que eles me deram, porque nós somos parceiros não casados, né? Essa é a classificação, unmarried partners.
A recomendação que eles me deram era que eu solicitasse primeiro a minha documentação e assim que essa documentação fosse aprovada, eu solicitaria a dela, como minha dependente. E isso é completamente normal na República Tcheca, é um regime, né, de relacionamento, de vínculo familiar completamente normal, aceito, reconhecido na República Tcheca, não havia problema nenhum com relação a isso. Mas só para facilitar, né, a análise da documentação, porque o meu Residence Permit, né, a minha permissão de residência já teria sido aprovada, então a aprovação da documentação dela seria mais rápida, mais fácil, né, seria agilizada de alguma forma. Então nós seguimos essa recomendação. A minha documentação foi aprovada ali em setembro de 2019. Eu estava ainda aguardando alguma documentação relacionada aos animais, né, a Lilica e o Ramon, né, a cachorro e o gato, que leva um período de até 4 meses esse processo. E então nós reunimos toda a documentação necessária, preenchemos os formulários necessários para a documentação dela e encaminhamos tudo. Encaminhamos ali em novembro e logo em seguida, após encaminharmos a solicitação, nós já mudamos para a República Tcheca no final de novembro de 2019. Por quê? A previsão era que o processo dela seria mais rápido até do que o meu, e o meu durou no máximo 2 meses, e o processo dela deveria ser mais rápido até porque já teria o meu Residence Permit aprovado, e ela seria minha dependente, então ela teria documentos vinculados aos meus. E nós mudamos para a República Tcheca juntos, só que ela foi como turista, ela poderia permanecer lá por até 90 dias, aguardando a aprovação dos documentos dela. Deixamos uma procuração com um grande amigo que nós conhecemos de São Paulo, o Tiago, e ele ficou encarregado de, assim que fosse aprovada a solicitação, né, da permissão de residência, seria emitido um visto e teria que ser retirado no consulado da República Tcheca em São Paulo. Então ele, com essa procuração, ele poderia ir até lá e retirar e enviar isso por DHL ou qualquer outro serviço de postagem internacional. E aí, com esse visto, nós iríamos agendar um atendimento para ela no órgão de imigração lá na República Tcheca, onde ela daria continuidade para a obtenção do cartão de residente, né, que é a identidade, né, que nós temos aqui na Europa. Então eu, por exemplo, aqui na Holanda, né, deixa eu mostrar para vocês aqui como é quais são os documentos que eu tenho aqui. Então esse aqui é o meu cartão de residência aqui da Holanda, né, meu documento. Essa aqui é a minha habilitação, né, e esses documentos, eles são, na verdade a habilitação não, mas depois eu explico sobre a habilitação para vocês. Mas a permissão de residência, ela é emitida por um órgão de imigração que tem unidades, né, tem sedes aqui na Holanda, e nós precisamos agendar um atendimento. Vou colocar os óculos aqui porque tem um pouco de sol aqui no meu rosto agora. Nós precisamos agendar um atendimento para ir até lá e retirar esse cartão, né? Nós precisamos, na verdade, são 2 atendimentos. O primeiro para fazer fotos, coletar assinatura, biometria, né, as digitais. E o tripé está balançando um pouco por causa do vento, então se vocês sentirem um pouco de náusea aí assistindo esse vídeo, não reparem muito, tá? Então o que acontece é que após a emissão desse visto, nós agendaremos o atendimento dela, ela iria retirar esses documentos e ela teria o mesmo direito, né? Ela seria considerada um residente, assim como eu lá, né? Com permissão para trabalhar, inclusive, permissão para exercer todas as atividades de qualquer pessoa que vive lá, só não seria um cidadão, não poderia, por exemplo, votar, não teria alguns direitos que o cidadão tem. Isso nós só iríamos conquistar depois de 5 anos, né? O que acontece é que nós mudamos para lá em novembro. Nos 2 vídeos anteriores eu conto o que aconteceu no final de janeiro, né? A empresa que me levou para a República Tcheca faliu, encerrou as atividades, né? Fechou o escritório em Praga e demitiu todos os funcionários. No vídeo seguinte, que é o último vídeo antes desse, eu conto como que eu dei a volta por cima e consegui um outro projeto com um cargo mais alto, né, um cargo de gerente de testes, um projeto para um cliente no sul da Alemanha, e também conto como que eu levei um calote deles, um golpe deles, né, mas depois, no final das contas, acabei conseguindo resolver essa situação, me estabelecer profissionalmente lá na República Tcheca, né, lá em Praga. Mas quando eu conto sobre o que aconteceu, né, isso aconteceu ali no final de janeiro, né, a demissão, né, o encerramento das atividades da empresa.
ela ainda estava aguardando os documentos, né, a aprovação da permissão de residência. O que aconteceu foi que no final de janeiro, quando nós estávamos lá já há um pouco mais de 2 meses, e eu estava fazendo essa transição para uma nova empresa, nós consultamos então a empresa que estava prestando consultoria para nós com relação ao processo de imigração dela, e eles nos aconselharam, né, que ela deveria retornar ao Brasil e aguardar lá no Brasil pela aprovação dos documentos, para que não corresse o risco de expirar o período, né, exceder o período de 90 dias de turismo, e aí ela ficaria ilegal lá na República Tcheca. Para não correr esse risco, então ela deveria retornar ao Brasil. Ela fez isso, retornou ao Brasil, para aguardar um processo que estava atrasando um pouco, né? Estava demorando mais do que o previsto, deveria demorar mais algumas semanas no máximo. Seria um período bom aí também para que ela visitasse a família dela, matasse a saudade, porque afinal de contas era uma das primeiras vezes em que ela estava se afastando assim por um período longo da família e tinha tido também todo eu diria assim, o impacto cultural, né, o choque cultural de ter saído do Brasil, vindo para a Europa, um clima frio nós vemos no inverno, né? Naquele inverno nós tivemos temperaturas de 25 graus negativos em Praga, tivemos muita neve, né, naquele inverno. Então seria interessante ela voltar para o Brasil ali naquele período de fevereiro, que ainda era verão, né, no Brasil, rever a família, verificar que estava tudo bem, né? Estava tudo bem com ela, tudo bem com a família, e depois voltar para cá com os documentos aprovados e aí seguir o plano, né? Seguir vivendo aqui na Europa. O que acontece é que quando ela voltou para o Brasil, logo depois, umas 2 semanas depois, foi declarado o primeiro lockdown na República Tcheca, a primeira onda de lockdown da pandemia. E todos os processos de solicitação de documentação, de vistos, de permissão de residência foram paralisados, foram colocados on hold, né, foram suspensos. E ela teria que ficar aguardando até que isso fosse restabelecido. E esse período foi se estendendo por meses, né? Eu estava bem estabelecido lá em Praga, lá na República Tcheca, eu estava gostando muito da cultura, eu estava aprendendo o idioma, estava falando um pouco de tcheco. Ainda lembro um pouco do tcheco, né? Ainda falo um pouco do tcheco básico, né? Aqui nesse café, inclusive, hoje a pessoa que me atendeu aqui é uma pessoa da Polônia e eu consegui falar algumas palavras com ela aqui em polonês, porque é muito parecido com o tcheco, né? E o que acontece é que eu tinha trocado de empresa, estava numa empresa boa, né? A Microfocus, estava num cargo bom, um salário bom, tinha mudado de apartamento, estava morando num duplex, num bairro melhor. E tava tudo ótimo lá, tava tudo dando certo pra mim lá. Mas faltava algo, né? Faltava alguém, faltava a Karine, que estava no Brasil, e os meses foram passando. Quando a gente estava prestes a completar 1 ano de separação, na verdade eu estava completando 1 ano vivendo na República Tcheca, né? 1 ano que eu havia saído do Brasil, eu decidi voltar ao Brasil e visitar a família. Então, passar o Natal, né, de 2020 com a família. Eu fui sem avisar ninguém, completamente de surpresa. Cheguei lá, parei lá na frente da casa da família da Karine, né, onde ela estava passando esse período lá com a mãe dela. Parei o carro que eu tinha alugado lá, era uma caminhonete grande, preta, assim, parecia carro de serviço secreto, né? Então, parei o carro lá, buzinei, ela veio, achando tudo aquilo muito estranho, né, muito surpresa quando eu baixei o vidro do carro, né, da caminhonete. Ela ficou muito surpresa, muito feliz, obviamente. Nós passamos algumas semanas juntos, matamos a saudade, eu visitei meus filhos, minha mãe, né, meus irmãos, alguns amigos. Enfim, foi um período bom. Mas eu sabia que eu iria voltar para cá, né, para a Europa, ou para lá, né, para a República Tcheca, sem ela. Então eu já havia começado algumas tratativas, tinha começado já a fazer networking com alguns ex-colegas e amigos que estão vivendo em outros países aqui da Europa, né? Então eu estava já considerando algumas possibilidades aí na Alemanha, na Polônia, novamente, até na Estônia, né, lá nos países bálticos. Estava considerando uma possibilidade em Portugal, novamente. Também estava retomando alguns contatos no Canadá, porque eu queria resolver essa situação. Eu queria mudar para um outro país onde eu conseguisse resolver essa situação e finalmente trazer ela com os documentos aprovados para a gente viver junto numa boa, para a gente continuar tocando a nossa vida. Só que eu precisava validar tudo isso com ela, né? Verificar se estava ok para ela, se as coisas entre nós ainda estavam ok, né? Se o nosso relacionamento ainda estava estável, se tinha sobrevivido
essa distância aí, né, de quase um ano separados. Eu voltei para o Brasil, passei esse período lá, alinhei com ela. Havia um processo de recrutamento já em andamento, né? Uma empresa aqui da Holanda, uma empresa aqui de Amsterdã, que inclusive eu descobri através de um vídeo do Lucas Montano. Eu vou deixar o link do canal dele aqui na descrição. Era um vídeo em que ele falava com um profissional de outra área dentro de uma empresa de TI, e que era um amigo dele, um vizinho dele, né? Eles estavam fazendo churrasco, tomando chimarrão. Os dois são gaúchos também, assim como eu. E eu descobri então essa empresa através desse vídeo do Lucas Montano. Entrei em contato com o Lucas Montano, consegui o contato dessa pessoa, né, o João. E através disso eu consegui contato com a empresa. Havia uma vaga aberta na minha área, me candidatei para essa vaga, consegui ser aprovado para iniciar o processo seletivo com eles. Quando eu fui para São Paulo eu já estava em processo seletivo. Quando eu fui para São Paulo não, quando eu fui para o Brasil, visitar a família lá no sul do Brasil. Eu já estava em processo seletivo. Quando eu retornei para cá, eu fiz as últimas etapas do processo seletivo e fui aprovado. Então eu retornei para cá em fevereiro, retornei para a República Tcheca em janeiro de 2021. Em fevereiro eu recebi uma proposta e comecei a trabalhar para eles remotamente e mudei para cá em abril. Depois que eu mudei para cá em abril, eu solicitei os documentos da Karine, que foram aprovados assim em poucas semanas, menos de um mês. E então ela teve que ir até o consulado, encaminhar alguns documentos, enfim, toda aquela burocracia, né, aquele processo burocrático que já era esperado, mas é um processo muito mais ágil. Tudo aqui na Holanda é online. O envio de toda a documentação é online. Só a coleta de assinatura, apresentação do passaporte, essas questões é que precisam ser feitas pessoalmente, no consulado ou no órgão de imigração. Então nós conseguimos fazer esse processo todo muito rapidamente. Eu mudei para cá em abril, no dia 21 de abril de 2021. Eu cheguei aqui em Amsterdã, né? Hoje é dia 13, como eu disse para vocês. E então dentro de 8 dias eu comemoro 4 anos aqui, né? E ela chegou logo depois, em junho, né? De 2 meses depois, ela chegou aqui em Amsterdã. Então esse foi o motivo pelo qual eu tive que sair da República Tcheca e vir para a Holanda, né? Vir para Amsterdã. Que no final das contas, eu analiso hoje como aquela frase que a gente diz assim, há males que vêm para bem, né? As coisas acontecem por um motivo, né? Parece que às vezes o mundo conspira a favor, né, de uma mudança que vem para o nosso bem, que a gente não estava esperando, a gente não estava planejando, a gente não estava buscando isso. Eu estava feliz lá na República Tcheca, estava muito motivado lá a continuar vivendo lá, me integrando cada vez mais na cultura, no idioma, estava aprendendo a respeito da história do país. E estava bem empregado lá, estava vivendo numa boa, só queria resolver o nosso problema, né? Queria reunir a família. E como isso não foi possível lá, eu busquei uma solução. Tem um outro vídeo aqui no canal onde eu falo a respeito de mudanças estratégicas, né? Essa não foi uma mudança estratégica, não foi planejada, mas no fim das contas ela foi necessária. Eu tive que executar essa mudança, colocá-la em prática para resolver um problema, né? Então, essa era a história que eu queria compartilhar com vocês, o motivo pelo qual eu vim parar aqui na Holanda, aqui em Amsterdã. Hoje nós vivemos aqui numa boa. Ela trabalha em uma empresa que também é da área financeira, né? Uma empresa que faz transferências internacionais, né? Transferências de valores internacionais. E ela não está atuando exatamente na mesma área tributária em que ela atuava, mas ela trabalha em uma área mais operacional, né? Operacional nessa atividade aí de transações, de transferências. Ela contratou recentemente uma consultoria especializada aqui, consultoria de carreira, para analisar e entender o perfil profissional dela e o que seria necessário para a adaptação do perfil dela profissional do Brasil para atuar aqui na área tributária, como uma especialização ou mais uma pós-graduação. Ela já tem pós-graduação, especializações do Brasil, mas teria que fazer alguma coisa mais focada aqui, né, para conseguir atuar na área dela. E isso está prestes a acontecer. Na verdade, ela já está em processo aí de recrutamento com algumas empresas para atuar especificamente na área tributária, né? Então, desde que nós conseguimos resolver esse problema, desde que ela chegou aqui, logo depois de alguns meses ela já estava falando inglês, começando a aprender um pouco do holandês. Atualmente ela trabalha bastante também em espanhol, né? Talvez o espanhol dela hoje seja melhor do que o meu, inclusive, né? Na verdade, para mim, o espanhol é o quarto idioma. Eu falo melhor italiano do que espanhol.
mas melhor inglês do que italiano ou espanhol ainda. E se tudo der certo, eu vou aprender holandês, que vai ser meu 6º idioma, né? Mas até eu aprender holandês, eu já esqueci completamente o tcheco. Então o 5º idioma vai ter sido riscado da lista aí. Bom, essa era a história que eu queria compartilhar com vocês. Vou encerrando por aqui. Vou terminar aqui a minha refeição aqui, terminar minha bebida. A Karine está vindo para cá me encontrar em breve para a gente sair para fazer algumas compras. Essa semana ela está indo para o Brasil, passar algumas semanas lá com a família dela, né? Aniversário da mãe e da irmã dela. Então ela decidiu ir passar esse período lá com elas. Eu já fui em janeiro desse ano, né? Então nós decidimos irmos separados dessa vez porque ela queria ir agora, nesse período. E para mim faz mais sentido ir em janeiro, né? Que é verão lá no Brasil, é aniversário do meu filho mais velho também. Enfim, né? Eu já tenho essa rotina de ir sempre em janeiro. E ela também sempre ia em janeiro comigo, mas dessa vez ela decidiu ir agora, né? Em maio, né? Entre abril e maio, na verdade. Ela vai em final de abril e retorna em maio. Bom, eu vou ficando por aqui. Nos próximos vídeos eu quero contar um pouco para vocês a respeito de como tem sido a minha trajetória desde que eu cheguei aqui. Eu não contei muito para vocês a respeito das empresas para as quais eu trabalhei, né, por onde eu passei, o que eu fiz desde que eu cheguei aqui nesses 4 anos. Então nos próximos vídeos eu vou contar um pouco mais desses próximos capítulos aí, né, da minha vida aqui na Holanda, né, o que eu fiz desde que eu cheguei aqui, né, algumas experiências profissionais, experiências pessoais, viagens também. Então se vocês quiserem acompanhar aí a sequência, né, dos próximos capítulos, eu recomendo que vocês se inscrevam aqui no canal, né? Ativem o sininho para receber as notificações. Também sigam o perfil da QA lá no Instagram, vou deixar os links aqui na descrição também. E se inscrevam no site da QA para se tornarem membros da comunidade de profissionais de QA, né? Nós temos aí diversos canais de comunicação, né? Através do site vocês podem ter acesso ao QA Academy, onde nós vamos cada vez mais acrescentar novos recursos de educação ali, que vão ser e-books, cursos, mentorias de diversos profissionais, diversas referências do mercado, não só conteúdo produzido pela QA, também vamos disponibilizar muito conteúdo através do blog, né? A maioria das postagens do blog, os artigos do blog têm sido escritos por mim, mas eu tenho já convidado algumas pessoas a escreverem artigos e postagens para esse blog. Nós temos hoje já alguns conteúdos ali postados por pessoas membros da nossa comunidade, e cada vez mais a gente vai acrescentar conteúdo relevante, conteúdo importante aí para a comunidade de QA, para desenvolvimento técnico e profissional. E também, se tornando membro da QA, vocês podem se tornar membros dos grupos da comunidade da QA no WhatsApp e no Telegram, para participar das discussões e troca de experiência aí com profissionais de diversos níveis de senioridade, diversos segmentos, né, diversas indústrias aí. Tem sido bastante enriquecedor fazer parte dessas comunidades. E em breve eu vou anunciar também uma novidade aqui no canal. Ontem eu tive uma reunião aí com uma consultoria lá do Brasil, né, que vai me assessorar aí num processo de criação de soluções, de novos recursos, novas opções aí para a comunidade de QA, que eu acredito que vai tratar aí de uma necessidade, vai preencher um gap aí, preencher uma lacuna que existe nesse mercado, que é um mercado que tem sido tem tido uma imagem bastante distorcida recentemente, né? Muitas pessoas pensam, como eu comentei no vídeo anterior aí, que a área de QA vai acabar, que a área de QA não é necessária, que é uma área fácil, que qualquer pessoa pode entrar nessa área sem aprender muita coisa, sem dominar muita coisa, ou que a inteligência artificial, né, vai suprir a nossa atividade, ou vai substituir, né, a nossa atuação. E tudo isso não é verdade, né? Então eu quero trazer aí uma opção, né, para esse mercado, para essa comunidade de QA, para que possam alavancar suas carreiras, alavancar o desenvolvimento técnico profissional, aumentar o conhecimento, né, de uma forma justa, de uma forma honesta, de uma forma que faça sentido, né, sem charlatanismo, sem falsas promessas, mas com o pé no chão, né, com algo sustentável, algo viável realmente, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, desejo para vocês aí um ótimo domingo, caso vocês estejam vendo esse vídeo ainda hoje, mas um ótimo dia aí para vocês, seja em qual dia vocês estejam vendo esse vídeo, e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!